Então, é importante, né, que a gente saiba que antes de finalizarmos, iniciarmos 2025, né, nós temos que finalizar muito bem o ano de 2024, né? Porque só finalizando esse ano de 2024 bem, em paz, ou pelo menos com as coisas caminhadas, né? É que nós teremos um bom início de 2025. Né? Outro dia eu vi uma pessoa dizendo que ela estava contando os dias para finalizar este ano porque ela não aguentava mais. Então, assim, sistemicamente, né, nós sabemos que tudo faz parte, todos os aprendizados, eles estão aí, né, fazem parte da nossa vida e fazem parte da nossa evolução. E aí nós precisamos finalizar bem 2024, né, que é esse passado, ele precisa estar em paz, para que abra espaço para 2025, para o novo chegar. Então, 2024, ele está ligado a 2025, né? E de acordo com a numerologia, esse ano que a gente está, que é 2024, que ele traz essa força do 8, né? Ela está ligada à força do 9, porque o 8 vem antes. Então, aquilo que eu fiz no ano 7, né, está ligado e faz parte, né? E vai agregar valor para o ano 8. E a mesma coisa, o ano 8, né, todo aprendizado, toda experiência, todos os desafios, e da forma que nós vivemos isso, né, ele vai levar toda essa força, ou esse aprendizado, ou da forma que nós aprendemos, para 2025, né? Então, tudo aquilo que não tiver resolvido, ou que nós não demos conta em 2024, aquilo que foi muito desafiador, aquilo que nós não conseguimos aprender, inevitavelmente nós vamos levar essa pendência para o próximo ano. Então, além dos aprendizados que a gente vai ter em 2025, nós vamos trazer mais uma carga de coisas que a gente ainda não resolveu, que são essas pendências, tá? Então, assim, nós estamos falando de ciclos, né? Então, para iniciar um ciclo, a gente tem que finalizar o ciclo anterior. E esse ciclo anterior, ele precisa dar passagem para o novo ciclo. E aí, eu até deixei aqui atrás, né, essa imagem aqui do Yin Yang, para que pudesse ilustrar isso que eu estou falando com vocês, né? Então, esse símbolo vai mostrar para a gente, né, a importância desses ciclos. Então, se a gente olhar para aquele símbolo ali, a gente vai ver que vamos olhar a parte mais clara, né? Vamos colocar o que é essa energia, né? Essa dualidade, essa dicotomia, né? Ele vai representar o claro, escuro, o positivo, o negativo, o bom e o ruim, o dia, e a noite, enfim, né? Os opostos. Então, imaginando que a parte clara ali daquela mandala do símbolo Yin Yang, né, representa o dia e a parte escura representa a noite. Então, vocês vão ver que lá embaixo, na parte inferior da parte escura, ela é fininha, né? Então, quando o dia vai amanhecendo, ele vem amanhecendo de uma forma assim mais tímida, mais devagarinho, né? Porque ainda tem uma força da noite ali, né? E aos poucos a noite vai dando passagem para que esse dia vá criando uma força. E quando chega ali no meio, né? Essa força está em pleno vigor, né? E aí depois vai descendo, ela vai diminuindo para dar espaço o quê? Para a noite chegar, né? E o processo acontece da mesma forma. A noite chega tímida, ela vai se abrindo com toda a força, e depois ela vai dando espaço para que o dia inicie novamente. E esse processo acontece na nossa vida o tempo inteiro, né? Então, nós iniciamos o dia com o Sol, finalizamos com a Lua e vai dessa forma, né? Então, esse é um movimento cíclico, né? Então, por isso que 2025, 2024, a gente precisa resolver essas questões, né? Ainda tem um tempinho aí para a gente finalizar isso, para poder receber esse ano 9 aí, né?
E esse ano 9, né, é um ano em que nós vamos precisar adaptar, né, às mudanças que vão vir, que são muitas mudanças. E a melhor forma da gente se adaptar a essas mudanças é através do conhecimento, né, porque quando a gente tem o conhecimento, nós podemos trabalhar as nossas consciências. Eh, e aí, quando a gente tem essa consciência de que tudo na humanidade tem um começo, um meio e um fim, né? Nós começamos a ter clareza de como é que nós podemos seguir o nosso caminho, né? E nesse processo, né? Esse começo, meio e fim, tudo volta novamente para o início, como a nossa vida também, né? Que tem esse início, é, esse meio, né, que a gente atinge essa maturidade quando a gente está cumprindo com o nosso propósito de estar aqui, né, e depois, em determinado momento, a gente deixa o nosso corpo físico para a gente voltar novamente numa nova reprogramação, tá? Então, este ano é um ano que nós teremos que desapegar, é um ano que nós teremos que descarregar todo aquele peso, tudo aquilo que a gente vem carregando nos últimos anos. Ou seja, quando eu falo dos últimos anos, eu estou falando desde 2017. Porque o que acontece, né? Nós iniciamos esse ciclo que está finalizando agora, né? Em 2000, vai finalizar em dezembro de 2025, o ciclo 9, né? Então, nós iniciamos esse ciclo de 9 anos lá em 2017, quando nós chegamos no início, no princípio desse ciclo. Então, a gente foi vivendo a experiência 1, a experiência 2, 3, 4, todos esses aprendizados, né? Estamos vivendo esse aprendizado do 8 e estamos chegando agora nesse ciclo do aprendizado do 9. Então, todas essas experiências, quando a gente fala dos ciclos universais, né? É, todas essas experiências, elas são pessoais e coletivas, porque o ano universal, ele traz um aprendizado para o planeta todo. Todo o planeta, todas as pessoas do planeta, elas vão estar experimentando ou vivenciando essas experiências do número 9, tá? E aí, dessa forma, vocês começam a perceber, né, que para chegar nesse 9, nós vivemos todas essas experiências antes. Então, no 9, contém o quê? Toda essa bagagem. Por isso que quando a gente, né, chegar agora em 2019, que é final de ciclo, a gente precisa avaliar o que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu necessito e o que eu não necessito. Que tipo de peso eu estou carregando? Que tipo de peso que eu não necessito mais carregar? Que tipo de relações que eu venho carregando e não resolvo isso, né? É um trabalho que eu desenvolvo e que eu não cresço nesse trabalho, que eu estou insatisfeita nesse trabalho, né? O que eu posso fazer com isso, né? Então, é um ano de muito aprofundamento, de muita reflexão, para a gente deixar para trás aquilo que não serve mais para a gente, né? Para que a gente finalize 2025 para poder entrar em 2026, iniciando novamente todo esse ciclo de 9 anos, tá? É, e para que vocês entendam um pouquinho mais, né, porque tem gente que já está mais familiarizada com a numerologia, já ouviu falar, né, outras pessoas não conhecem nada, né, então, para poder falar um pouquinho, para que vocês entendam, né, esse processo de evolução da humanidade, eu vou falar com vocês um pouco de cada número, como que funciona, né, esse processo. Agora, se vocês quiserem saber mais um pouco sobre isso, vocês podem ir nas nossas redes sociais, né? Que é o @Lisana Ratti, @espaço Tai underline, espaço underline Tai, e também nas redes sociais do Projeto Escola Gilberto Gonçalves, que é @numerologia Dalma, tudo junto, tá? Aí, se a Silvia puder escrever aí no chat, vocês têm aí no chat, vocês podem seguir as nossas redes sociais, né?
E aí, agora, o que eu vou começar a falar para vocês, eu gostaria que vocês ficassem um pouco mais atentos, né? Porque isso vai servir para que vocês entendam esses ciclos, né? E também comecem a familiarizar com a energia de cada número, ok? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Então, nós vamos começar a entender um pouquinho sobre a evolução da humanidade. Que, né, vocês têm aqui uma linha, né, ascendente aqui, abaixo vocês têm todos os números. Esses são os ciclos da nossa evolução. Nós começamos pelo 1, vamos caminhando pelo 2, 3, até chegar no 9. Quando chega no 9, o próximo número é o número 10, né? E o número 10, dentro da numerologia, nós reduzimos os números, que os números são compostos. Então, o 10, ele contém tanto o 1 quanto o 0. E a gente vai somar o 1 mais 0, que vai dar 1. E aí a gente volta novamente para viver as experiências do ciclo 1, tá? E o que representa esse 0 dentro da numerologia, né? O início é o 1, né? E o 0 é o vir a ser, o 0 é o todo. O 0 é voltar para casa, né? Então é esse sagrado, né? Então, o 0 é quando eu chego, vivo esses ciclos várias vezes, né? Eu volto para o todo e do todo eu retorno novamente para viver essas experiências aqui, tá? Então, esse processo, né, ele acontece diversas vezes na nossa vida, de viver esses ciclos do 1 ao 9, tanto nos ciclos do ano universal, quanto dos ciclos do ano pessoal, que a gente vai ver mais adiante, tá? E aí nós vamos passando por essas experiências várias vezes na nossa vida, e a cada vez que a gente passa, é como se a gente evoluísse um bocadinho, né? Então, evoluiu mais um pouquinho, eu aprendi com 1, com 2, com 3, cheguei ao 9, volto novamente e vou aprendendo. A cada ida e vinda, né? É, é, espera, né, que a gente amadureça, né, que a gente vá adquirindo essa maturidade e cada vez a gente vai, nesse processo de maturidade, quando a gente vai chegando aqui no 9, vai tomando essa consciência do que nós viemos fazer aqui, né? Então, o que nós viemos fazer aqui? Nós viemos servir a um bem maior, tá? Então, tudo começa com 1 e vai terminar com 0 e recomeça, desculpa, gente, e recomeça novamente pelo 1. Então, vamos falar um pouquinho sobre o 1, né? O 1 é essa figurinha aqui, que eu coloquei aqui, que ele vai representar o 1. Então, o 1 é o início, né? É quando aquele que abre o caminho, é onde começa tudo, né? Então, se a gente pensar que o 1 é o início, eu saí dali, estou aqui, nesse mundo físico, nesse mundo material, e eu preciso sobreviver, né? Esse número 1 vai trazer para a gente o quê? A força, a iniciativa, a criatividade, o poder de decisão, de determinação, de foco, né? Então, com essa força, que é uma força yang, que é do 1, uma força do masculino, né? Que é do ir, do ir para frente, que é essa energia da ação, nós nos tornamos livres, ou líderes, né? Ou seja, nós tomamos as rédeas da nossa vida. Nós temos esse poder de decisão, nós estamos no comando, né? Mas com o tempo nós vamos percebendo que nós precisamos aperfeiçoar. E aí, para aperfeiçoar, esse um precisa de uma outra pessoa, precisa de um companheiro. Então vem o número 2, né? E o que é esse número 2? O número 2 vem trazendo a energia do feminino, do acolhimento, a energia dessa sensibilidade, da parceria. E ele vem mostrar para o um que o um não está sozinho, existe outra pessoa. E outra pessoas
a outra pessoa e outras pessoas, elas pensam diferentes, cada um tem a sua verdade. Então, o 2 vem ensinar para o 1 esse caminho do meio, tá? E aí, né, esse um que traz essa energia yang, essa energia do masculino, quando ele se junta ao 2 com essa energia yin, que é essa energia do feminino, né, ele, nessa união, né, vai gerar o quê? Vai gerar o 3. O masculino com o feminino gera, um filho, é o projeto, é a criação. Então, o 3 ele está representado aqui por essa figura. Esse 3 liga o 1 e o 2 a algo, ao Criador, né. Então, o 3 é o número da criatividade, né, de como nós, da comunicação, de como nós nos expressamos no mundo, como que nós nos colocamos no mundo, né. E como o 3 ele é extremamente, criativo, né, ele cria muitos sonhos, ele idealiza, ele fantasia, né, e ele pode ficar muito nessa idealização, muito nessa fantasia, nesse mundo dos sonhos, e concretizar muito pouco, né. E aí ele vai deixando um monte de coisas inacabadas, né, como essas nuvenzinhas aí, ele constrói castelos no ar, né, mas ele não, concretiza isso, ele não solidifica isso. E aí, né, para poder concretizar, porque é necessário, nós estamos aqui no mundo, nós precisamos pagar conta, nós precisamos sobreviver aqui, então, para concretizar esses projetos, chega o número 4. E a própria figura aqui vai mostrar para vocês que essa base, que essa sustentação, que a segurança. Então, o 4 vem trazendo para o 3, né, essa estabilidade que o 3 não tem, né. Então, o 4 é o número que vibra a energia do trabalho, do foco, da disciplina, é aquele que planeja, aquele que executa, ele é muito metódico, ele é muito disciplinado, então ele vem trazendo para a gente toda essa organização para nos preparar para ter segurança, né. Só que o 4, né, ele prima tanto pela segurança, ele tem muito medo de correr riscos, tá. E aí só que ele precisa se libertar disso, porque senão ele entra dentro dessa casinha aí, ou dentro dessa caixinha, e não sai, e ele se acomoda. E ele precisa buscar novos recursos para essa família, né. E aí vem o número 5, né. Esse número 5 vem mostrar para esse 3 essa necessidade dele sair de dentro dessa casinha aí, né. Então ele vem mostrar, tirar esse 4, né, da estagnação, vem mostrar o mundo. Então o 5 é um número do movimento, da aventura, das mudanças, das viagens, né. Então o 5 é aquele que sai em busca, né, o 5 é aquele buscador, no sentido de ele busca, 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 mas muitas vezes ele não sabe o que que ele está buscando, né. Mas o 5 é isso, é de buscar, né, para depois ele retornar, mas não para essa casa, mas retornar para essa família com a mochila cheia de novidades, cheia de coisas que ele aprendeu nessas aventuras todas, né. Então, aí o 6, né, é o número que ele vem trazer dentro do nosso processo de evolução, o relacionamento, a família, a importância da família, de estar junto, de proporcionar segurança para a família, de educar, e não só da família, mas de grupos, pequenos grupos, grupos sociais, né. Então, é de cuidar, de estar junto, de estar próximo daquelas pessoas que a gente ama, né. E o 6 é esse, né, que ele se sente bem junto dos seus, né. Só que esse 6 ele precisa evoluir, e para evoluir, ele precisa buscar o conhecimento. Mas aqui eu quero mostrar para vocês estão vendo que existe uma separação, aqui está tudo juntinho, de 1 a 6, 7, 8, 9. É.
que acontece aqui? Qual que é a diferença desse lado para esse lado aqui? Esses números aqui, eles vibram muito nos nossos chakras inferiores, né? Porque nós precisamos o quê? Sobreviver. Nós vivemos aqui o mundo da matéria. Eu estou preocupada com família, eu estou preocupada com as contas que eu tenho que pagar, com o trabalho, o que, que vai acontecer daqui 10 anos, eu vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro, né? Então, todos esses números aqui, eles vão trazer um aprendizado do cuidado, de projetar, de fazer projetos, né? De estar aqui na vida, vivendo essas questões materiais. E aí, né? Depois que a gente vive tudo isso, e quando está aqui na família, a gente entende que quanto mais conhecimento eu tenho, e aí vem o 7, eu vou ter mais o quê? Recursos, eu vou ter mais clareza, né? Para poder o quê? Trazer mais recursos para minha família, mais recursos pessoas que eu amo. Então, vem o 7, né, que o 7, 8, 9 vem vibrando o quê? Nesses chakras superiores aqui, né, que tem mais a ver com a questão da evolução, na nossa evolução espiritual. Do 1 até o 6 é uma evolução que vai chegar lá nessa evolução espiritual, a gente precisa passar por essas experiências, né? Mas ele vai levar a gente, a partir do 7, a viver essas experiências mais espirituais. Então, o 7, ele é o número do conhecimento, a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade, a busca pela perfeição, a busca por aquilo que a gente não entende direito, pelo, pelo, por aquilo que está oculto, aquilo que é desconhecido. E aí, quando a gente vai buscando esse conhecimento, a gente começa a ter o entendimento que, se eu não compartilho desse conhecimento, ele não adianta nada. Então, não adianta eu ficar colecionando um monte de livros, ter uma estante lotada de livros, devorei todos esses livros, li tudo, um acúmulo de certificados, de cursos, de formação, e se eu não o quê? Aplico isso na vida, se eu não compartilho disso com as outras pessoas, né? Então, esse conhecimento aqui não pode ficar parado, né? E tudo aquilo que nós aprendemos, ele precisa ser compartilhado. Então, vem o número 8. O número 8, ele é muito conhecido com a questão da materialidade, da prosperidade, do progresso na nossa vida, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Ah, quer ganhar dinheiro? Arranja e põe um 8 aí em algum lugar para você poder ganhar dinheiro, que você começa a ganhar dinheiro, né? Mas isso é um mito, né? A gente pode falar disso em outro momento, né? Mas o 8, ele vai trazer o quê? Essa realização material. Mas a gente precisa entender que essa realização material, ela só vai acontecer se houver uma busca e uma realização espiritual. Então, matéria e espírito, eles caminham junto, né? Então, quando eu consigo esse equilíbrio entre a matéria, se a gente olhar a bolinha de baixo, representa a matéria. A bolinha de cima do 8 representa o espírito. E isso precisa de estar em equilíbrio, ter e o ser, para que eu possa chegar a viver essa experiência, que é a experiência do número 9, tá? Então, esse 9 ele chega para abrir, né, para uma experiência de um amor incondicional. Mas antes teve a experiência do 8. Se a gente virar o 8, né, tombar o 8, nós vamos ter o símbolo do infinito. Então, quando eu já adquiri esse conhecimento lá do 7, né, mas esse conhecimento vem lá de trás, porque esse 5 foi lá conhecer um monte de lugares, de coisas, de pessoas. Então, né, cheguei ali na família, compartilhei com isso e fui buscar mais conhecimento. Então, esse 7, ele vai, né, ele compartilha desse conhecimento, né? Então, ele chega nesse 8, então, ele compartilha, ele dá, e a partir do momento, aquilo que eu faço,
isso retorna para mim novamente, né? Essa é a lei de causa, lei e efeito, né? É a lei do karma, né? Então, aquilo, ou dharma, aquilo que eu faço, isso vai retornar para mim. Então, se eu tenho boas ações, isso retorna para mim. Se eu não tenho boas ações, isso também vai retornar para mim, seja nessa vida, ou seja em outra vida também. Então, quando eu vivo essa experiência do 8, eu chego no 9, porque eu já comecei a experimentar um pouco dessa partilha, desse amor incondicional, né? Só que o amor do 9 é um amor que não é só para pequenos grupos, é um amor gigantesco, é um amor para muitos, né? Então, ele vem trazer para a gente essa expansão de consciência, né? De que nós somos únicos, né? Iguais em essência, mas diferentes, né? Porque cada um tem uma experiência. Mas o 9 leva a gente para poder olhar para o outro, né? E trazer essa consciência do altruísmo, do desapego, né? Então, quando a gente chega aqui, nós finalizamos esse ciclo, nós temos o 9, o 10, né, que representa o 1 mais 0, que representa o fim e o começo, e aí nós iniciamos tudo novamente a partir do 1, né? E na medida em que a gente vai fazendo isso, né, dentro da numerologia, nós vamos evoluindo espiritualmente. E quando a gente evolui espiritualmente, nós começamos a subir degraus, né, nesse nosso processo de evolução, e a gente vai adquirindo aquilo que a gente chama de mestria, né? Então, nós passamos a ocupar um lugar de ensinar, de passar esses conhecimentos, né, como um mestre espiritual humano, tá? É, uma coisa que é importante a gente saber que vocês lembram que eu falei que esse um é um líder, ele está na frente, está no comando, não é isso? Só que é um líder que está muito voltado para as questões materiais. Então, quando esse líder vai passando por todas essas experiências, ele chega que ele se torna um líder, mas é um líder espiritual, tá? Então, é dessa forma que acontece o nosso processo de evolução. Só uma questão que me veio. Quando você quando você falou que o ano, então, 9 começou lá em 2017, né? Porque contou esse ciclo de 9 anos para encerrar um para começar outro. Quando vai começar outro, tem alguma. Não sei se eu vou saber formular a pergunta. é, Tem alguma conexão entre esse ano 2017 com esse que vai começar? Por exemplo, se você não conseguiu fazer cumprir, sei lá, a frequência daquele número, né? Do 1 lá no 17. Aí algo vai se repetir nesse início do outro, porque não cumpriu lá há 9 anos atrás? Uhum. Não sei Bom, se eu consegui entender, tá. formular a pergunta, você Tem entendeu? duas coisas aí. Uma, né, que eu não falei, né, mas assim, o ano de 2025, nós já estamos recebendo a influência dele, tá? É a mesma coisa desse símbolo Yang, tá vendo que ele vai diminuindo para acolher o próximo que vem? Então, desde outubro, nós já estamos recebendo a influência de 2025, que é essa energia, esse aprendizado do 9, tá? Mas esse ciclo aí, o que acontece, né? Bom, a gente sabe que o nosso processo de evolução, nós repetimos padrões, vamos repetir um padrão. Então, se eu não aprendo com aquilo que a vida está me mostrando, vai entrar ano e vai sair ano e eu vou arrastando isso. Então, 2025, o ano 9, é tipo assim, você andou arrastando esse negócio desde 2017, então você não resolve essa nhaca aí. Vamos colocar que tem um relacionamento tóxico de 8 anos aí que vem arrastando, que não resolve, que não, né, que gera muitos conflitos. Então, vai arrastando. Chegou o ano 9, o que você vai fazer com isso? Você vai deixar esse ano levando esse relacionamento para um novo ciclo? Né? A numerologia, ela vai trazer para a gente essa clareza, né? É, como outras técnicas que acontecem, a psicoterapia, né? Vai trazer essa clareza para a gente da repetição daquilo, né? Então, é uma questão de livre-arbítrio. Eu posso escolher arrastar isso durante 9 anos e não resolver, porque às vezes tem desafios que são muito difíceis para a gente, né? Então, a gente vai passando isso, vai passar, às vezes vive a vida inteira carregando uma mala, um peso de todo tamanho, e morre levando esse peso,
Eu respondi, era isso? Ou não? Edna levantou a mão. Então, é porque o 1 e o 2, você falou, né, que o 1 está relacionado à energia yang, masculina, e o 2 a feminina. Os outros números também têm alguma relação disso que você podia falar? Não. Isso tem a ver com a tríade, tá? Então, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Então, é tudo três. Então, é o masculino, o feminino, e isso gera um processo de criação. A partir daí, todos os números vão vibrar essas energias, porque todos os números que vêm depois, ele contém essas energias aqui. Por exemplo, o 4. O 4, ele tem o 1 com mais o 3. Ele pode ter o 2 mais 2. Ele tem todas essas energias dentro dele. Como eu falei que o 9 também tem todas essas energias. Então, vai ter as energias Yang e a energia Yin, tá? A Xênia levantou a mão. Sim, boa noite, pessoal. Lisana, a minha pergunta é mais ou menos conectada com o que a Cris perguntou. Porque na hora que você falou assim, 2017, aí eu tô assim. Porque você primeiro disse de que é um ano importante das coisas que a gente precisa definir, de fechar a ciclo. Ó, o que é que você veio arrastando, agora é uma rica oportunidade de você resolver, né? Para você poder não ter que carregar. E aí, quando você falou de 2017, foi justamente foi o primeiro ano que eu assumi gestão, a posição de gestora. E ao longo desse percurso, na medida que você foi falando, eu fui lembrando de algumas coisas. E este ano, por exemplo, eu tenho tido um desafio, que aí eu recordo que ele vem a vários momentos, só muda de personagem, com a questão da liderança, de sempre ter alguém para poder questionar essa posição e não. E do tipo assim, querer fazer. Como é que eu digo? Que fica na fofoca, na futrica, que questiona pelas costas, aí aquilo chega até mim. E muitas das vezes eu prefiro não ir para o embate. Aí eu acabo falando assim: ó, quer saber? Essa pessoa, eu já tentei conversar, já tentei chamar, essa é uma postura dela, eu vejo que ela não me reconhece enquanto liderança, né? E tenta resolver as coisas todas por fora, para não ter que passar por mim, eu decido ignorar. Mas esse comportamento me incomoda. E aí, nesse momento dessa memória, eu percebo que durante todo esse tempo que eu ocupo cargos de gestão, realmente sempre aparece uma figura nesse sentido. Como que eu faço para poder fechar isso? Eu queria entender um como, porque eu não quero arrastar isso mais, mas fica assim, se volta, é porque eu não resolvi. Tem uma questão que é o nosso aprendizado, né? Vocês vão ver lá na frente, nós vamos falar do ano universal, nós estamos falando do ano universal, mas tem um ano Sim. pessoal. Além disso, tem uma série de aprendizados que é de cada um de nós. Eu não sei qual que é a sua missão, eu não sei qual que é o seu propósito, eu não sei qual que é o ciclo que você está vivendo, né? Você pode estar vivendo um ciclo em que você precisa trabalhar essa questão da liderança, ou precisa aprender a se posicionar, eu não sei o que é. Então, essa aula, ela é específica para o ano universal e o ano pessoal, né? Para eu poder, quando você fala assim, como? Não sei. Entende? Eu não tenho essa resposta, né? Mas quando você fizer o cálculo, né, do ano universal com o seu ano pessoal, o que, é que você vai enfrentar ano que vem, ou aquilo que você enfrentou esse ano, e aí você pode fazer desde 2017 esses cálculos aí, né, para ver qual foi a energia que veio como aprendizado para todos nós e como que isso se encaixou no seu aprendizado, que é do seu ano pessoal. Como é que você lidou com isso? Né? Porque essas duas energias, elas se fundem para cada um aí, que é um aprendizado. Isso é um aspecto, tá? Mas, para a gente entender e para te dar essa resposta, a gente tem que olhar para um mapa completo, para poder te dar essa resposta aí. O João quer falar Entendi. alguma coisa.
João é professor também, tá, gente? Do Projeto Escola Gilberto Gonçalves. Você me permite dar um pitaco, Lisana? Sim, à vontade. Porque, na verdade, a gente está olhando só um pequeno ciclo, né? Mas quando, por exemplo, a Lisana falou do caminho, ela falou que o ano nós estamos vivendo, é, ele define o que vai acontecer no ano seguinte, ou seja, o ano 9, que é o próximo ano, 2025, ele tem como caminho de origem esse ano. E assim, é como se fosse um degrauzinho, né? Então, só que na nossa vida, nós temos um grande ciclo. A nossa vida é um grande ciclo composto de diversos ciclos. Então, existe um caminho de origem lá atrás, que é o grande aprendizado do passado, que vem sendo trabalhado. Então, essa ideia do 9, ela fala de ciclos, né? Então, são diversos ciclos dentro de ciclos. E os ciclos maiores influenciam os menores. Então, por exemplo, o seu caminho de origem, o grande ciclo que você está vivendo, né? Que seriam ciclos de vários anos, ele vai influenciar muitas coisas. Então, olhar o pequeno ciclo sem olhar o grande fica sem sentido. É como se aquilo servisse para todo mundo da mesma forma, né? A Lisana citou aí, pode ser que você esteja num ciclo onde você tem que aprender a diplomacia, seria o número 2. Aí não seria um ciclo de você se impor, mas um ciclo de ouvir. Então, quer dizer, dependendo do ciclo pessoal que você está, aquela energia tem que ser trabalhada de uma forma diferente, entende? Então, tem que ser personalizado, que é o mapa, para poder entender qual é o seu posicionamento diante do universo. Ou seja, a mesma força que para um ela serve para um objetivo, para outro ela serve para outro. Entendeu? Entendi. Isso que o João falou, né, do caminho de origem, é isso, né? Tudo volta para o início. E ele sai de um passado, porque aqui é futuro. Acabou isso aqui, né? Esse aprendizado, ele vem como um passado e que a gente traz para o próximo ciclo. A mesma coisa na nossa vida. Quando a gente desencarna, né? Some essa personalidade. Quando eu desencarnar, sumiu essa personalidade aqui, certo? Quando eu encarnar novamente, vem uma nova personalidade. Mas essa personalidade nova, ela precisa dar continuidade àquilo que eu comecei a construir como personalidade nessa vida. Esses são ciclos que eles nunca acabam. Então, nessa vida eu aprendi até aqui, na próxima vida eu vou aprender até aqui, tá? Então, cada final de vida vira o caminho de origem da próxima vida. Então, isso que o João falou, né, vai depender do ciclo que você está vivendo. E nós temos 4 ciclos durante toda a nossa vida, que é o plano da alma, né? E em cada ciclo desse, nós vamos viver aprendizados e vamos viver experiências e vamos viver desafios. Isso que ele citou, às vezes você está vivendo um aprendizado 2, né? Ou 1. Né? Então, por isso que a vida é para você viver isso. Por que em 2007 você assumiu esse cargo de liderança? Está na sua linha aí de aprendizado, no seu plano da alma, você aprender a lidar com essa liderança. Porque senão não tinha te colocado nesse lugar, teria te colocado em outro lugar, né, para exercer uma outra função que não fosse de liderança. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Mais alguma pergunta aí, gente? Ou nós podemos continuar? Então, vamos lá, né? Então, agora eu vou começar a falar com vocês da força do ano universal, tá? Ele é um ano da humanidade, né? E a forma como eu vou viver esse ano 9 vai depender de como eu vou aplicar a energia desse ano 9, esses aprendizados, no meu ou cada um no seu ano pessoal, tá? Porque tudo está ligado. Como a gente está falando aqui, né? Então, nós estamos falando um pedacinho, né, desse conteúdo ou desse conhecimento que é a numerologia, né? É algo assim que é o finalzinho do finalzinho. O que tem mais importância? O que tem mais importância qual que é
O que eu trago, o que minha alma traz, que tipo de personalidade, quais são os meus talentos, né? São os aspectos mais profundos, né, que a gente traz, a nossa essência. Qual que é o meu propósito de estar aqui, né? Como que eu lido com os meus desafios, como que eu vou ter clareza e sabedoria. Então, o mapa, ele traz todas essas informações para a gente, contando esse caminho de origem, nessa trajetória lá da última vida, o que eu trago para cá, o que eu preciso viver nessa vida toda, como experiências e desafios, desde quando eu nasço até quando, né, o último ciclo, né, que é a finalização desse aprendizado nessa vida, para poder entrar na próxima vida. Então, essas informações a gente tem no mapa, tá? E uma coisa que eu queria falar com vocês, porque às vezes eu escuto as pessoas falando assim, eu já fiz um mapa, quero fazer um mapa de novo, já fiz, quero fazer mais um, e fica colecionando mapa, né? O mapa a gente faz uma vez só, na vida. Ele é como se fosse um livro especial de cabeceira, né? Bem especial que a gente deixa ali e que ele conta a nossa história. Então, com esse livro, com todas as informações que tem nesse livro, nós podemos caminhar com mais segurança para cumprir com o propósito da nossa alma, que é o quê? Cumprir a nossa missão, né? A nossa missão é aquilo que a gente veio fazer aqui. Então, para que a gente consiga entender tudo isso, né? A gente precisa fazer um mapa, tá certo? Mas esse não é o propósito dessa aula. O propósito é só ensinar, assim, o finalzinho. Porque o que a gente repete todo ano? Vou saber qual que é o ano universal, qual que é o ano pessoal, pegar essas informações, olhar lá no meu mapa, qual que é o ciclo que eu estou vivendo, qual que é o propósito da minha alma, qual que é a minha missão, né? Eu estou avançando, não estou avançando, estou enfrentando meus desafios, entendeu? Então, é o todo que a gente vai poder ter essa resposta, porque a numerologia é uma ciência sagrada, não é nada de magia, tipo assim, tal número, vai acontecer isso, não, né? Então, o mapa numerológico mostra as nossas tendências, porque nós temos o livre-arbítrio, tá? Então, assim, se alguém quiser fazer o mapa numerológico, quiser aprofundar nisso aí, pode entrar em contato comigo no privado, lá no WhatsApp, que aí eu passo todas as informações, tá? Para quem não sabe, o WhatsApp é 31 991 85 0656. Mas vamos continuar aqui na nossa aula, tá? Bom, então aqui, né, tem pessoas que já fizeram seus mapas, tem pessoas que já estudaram numerologia, sabem como calcular, já fizeram seus próprios mapas. Então, se vocês quiserem escrever aí no chat, né, como que o mapa ajudou vocês nessa caminhada, em termos de clareza, né, de muitas coisas que a gente não entendia, de ciclos que iam se repetindo, comportamento que vai repetindo, que a gente, né, não sai do lugar, e de repente o mapa traz essa luz, vocês podem escrever aí no chat também, tá? Bom, então vamos lá calcular o número do ano pessoal, né? O ano pessoal é só a gente somar todos os números do ano, né? E nós vamos encontrar um número simples. Então, a gente vai somar o 2 mais 0 mais 2 mais 5, nós vamos chegar no 9, tá? E aí, como eu disse para vocês, é muito importante a gente entender que esse ano pessoal, ele começa no primeiro dia do ano, 1º de janeiro, e ele finaliza no dia 31 de dezembro. Então, durante todo esse ano, o aprendizado, né, as experiências todas vão estar voltadas para a energia desse número do próximo ano, é o que a gente está falando, é o ano 9. Tá? Mas, como eu falei, nós já estamos recebendo a influência do 9 desde mais ou menos outubro, né? Que é essa passagem, né? De um ano para o outro, tá? Então, como eu falei com vocês, é só lembrar desse símbolo yin e yang, né? Que um precisa ir cedendo para o outro começar. Uma outra coisa também que as pessoas às vezes querem muito saber, tipo assim, 2025 vai ser um ano bom ou um ano ruim, né? Bom, as coisas não funcionam assim, porque quem cria a nossa realidade somos nós. Então, nós precisamos entender que os desafios são energias que nós estamos vivendo o tempo todo,
né? E que nós podemos vencer todos esses desafios porque nós temos recursos. Só que a gente precisa conhecer esses nossos recursos, que são os nossos talentos, as nossas forças, né? Aquilo que a gente foi evoluindo e que a gente precisa usar isso a nosso favor para enfrentar esses desafios. Então, assim, não existe resposta, né? Mas nós precisamos criar uma energia que flua, né? Para que a gente viva aquilo que precisa ser vivido. Então, o ano 9, né? O 9 é um ancião, ele é o sábio, ele é o último, ele já passou por todas as experiências e chegou ali no último ciclo. Então, ele carrega todas essas experiências, né? Então, ele é o sábio, ele é o último número dessa sequência, né? Então, nesse último ciclo, nós teremos o quê? Muitos desafios, porque é fechamento de ciclo. É mais ou menos quando uma empresa chega no final do ano e ela vai fazer o balanço, né? Então, ficou aquela confusão, deixa para o final do ano, chega lá no final do ano, né? Aí faz um serão lá, passa 2, 3 dias, fazendo um balanço de estoque disso, daquilo, para ver o que descarta, o que fica, o que faz, o que não é isso. Então, só que a gente vai ter um ano para poder fazer esse balanço aí para que a gente inicie um novo ciclo, né? E por isso é que os desafios vão ser maiores, né? Mas os desafios sempre existiram, não é mesmo? A gente vive passando por esses desafios, né? Só que eles vão estar mais evidentes agora nesse ano aí, né? Então, nós precisamos entender nesse ano que nós somos os autores de tudo o que acontece na nossa vida. Então, não existe vítimas e nem algozes, porque nós somos as nossas próprias vítimas e nós somos os próprios algozes, né? Então, independentemente das coisas boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis que acontecerem, né? Existe esse aprendizado. Como é que eu vou lidar com esse aprendizado? Né? Vai depender de como eu olho para isso, como eu me coloco para experienciar, experimentar esses desafios que estão aqui. Então, esse é um ano que nós precisamos assumir responsabilidades. Eu não falei que é um ano do ancião, né? Então, supõe-se que nós, desde 2017, nós fomos crescendo, adquirindo o quê? Conhecimento, não é isso? Aplicando esse conhecimento. Então, quando a gente chega aqui, nós precisamos o quê? Usar tudo isso com responsabilidade. Então, nós precisamos tomar atitudes que são atitudes de adulto, né? E é só o adulto que assume a responsabilidade. Nesse lugar de vítima, nós não assumimos responsabilidades, nós transferimos as responsabilidades. Então, para viver esse ano 9, esse lugar de vítima aí não cabe muito, não, tá? E aí pode ser que muitas pessoas vão ter dificuldades nesse próximo ano aí, em aceitar essas mudanças que esse ciclo promete, né? Então, são as pessoas que estão, assim, coladas nas mentiras, nos interesses pessoais, nos interesses egóicos, desconectadas da espiritualidade, porque o número 9 é um número extremamente espiritual, é o último ali, não é isso? Então, desconectadas dessa espiritualidade, são pessoas que ficam olhando só para o próprio umbigo, né? Então, essas pessoas encontrarão muitas dificuldades no próximo ano, porque elas estarão em desequilíbrio com essa energia do ano 9, tá? Então, elas vão sofrer muito porque elas não conseguirão fazer esse processo de transformação, né? De uma forma mais leve, mais pacífica, porque essa transformação é uma transformação interna, né? Não é uma transformação externa. Então, esse ciclo, né, ele chama a humanidade, né, porque é o planeta inteiro que vai vibrar e precisa aprender com essa energia do 9, né, para renovação, né? Então, nós vamos começar olhando o quê? Para os valores, né? Então, o valor, né, mais precioso desse ano 9, né, é a fraternidade.
Então, a fraternidade, ela será testada o ano inteiro, né? E aí a gente já pode pensar, assim, esse ano, né, que está finalizando agora, quantas catástrofes foram acontecendo, né? E aí nós percebemos o quê? Que houve uma fraternidade, o povo colaborou, as pessoas se juntaram, né? Então, percebe como um ano está ligado ao outro? O 8 não é isso? Né? Eu faço, eu recebo. Então, eu estou treinando para chegar aqui, nesse ano 9 aqui, né? Então, o que nós precisamos despertar mais, né, e viver mais intensamente é essa fraternidade no ano 9, que é no próximo ano aqui. Agora, para as pessoas que estão no caminho do autoconhecimento, né, que estão nessa busca e que conseguem já olhar para o outro, né, elas vão ter mais facilidades para vivenciar esses desafios do ano 9. Então, esse ano 9 vai cobrar o quê? Justiça, fraternidade, altruísmo e o amor. E aí, né, eu preparei essa aula, não para falar muito esse ano 9, isso. Eu trouxe alguns aspectos do 9, né, e trouxe para que a gente possa refletir juntos como é que nós estamos vivendo esses valores, como é que nós conseguimos vivenciar esses valores, estamos vivenciando desde 2017, né? A gente saiu de uma pandemia, né, em 2019, 2020, né, e que gerou muitas situações, nós vamos falar mais lá na frente, né, e isso deu uma despertada em muita gente, né, para que a gente chegasse em 2025 com uma consciência diferente. Alguns chegaram, uns estão chegando, outros continuam do mesmo jeito, está tudo certo, porque cada um está num processo de evolução, né? Então, eu vou começar, né, a falar pelo valor, né, que é o amor, né? É o que rege o número 9, né, que é esse amor incondicional, né? E aí vocês podem escrever aí no chat, se vocês quiserem ou não, ou vocês pensam a respeito disso, né? Que tipo de amor que vocês acham que vai ser cobrado em 2025? Né? Se vocês quiserem escrever aí no chat, pode escrever, senão vocês pensam a respeito disso. Então, assim, é um amor que é um amor genuíno, né? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para que cada um respondesse para si mesmo, né? Quantas vezes na vida você experimentou esse amor genuíno? Né? Porque o que é um amor genuíno? Né? O amor genuíno é um amor sem julgamentos, sem cobrança, sem comparação, sem achar que eu sou melhor ou pior do que o outro, maior ou menor do que o outro, né? Sem essa comparação. Então, né, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Eu consegui, né? Quais foram os momentos que eu consegui ter alguma atitude em que eu não julguei, que eu não comparei, e que eu não cobrei, que eu não passei conta, né? Então, assim, a gente costuma falar que nós somos assim, nós somos muito bondosos, eu ajudo todo mundo, eu faço isso, eu dou o dinheiro para isso, para aquilo e tal. Mas a gente tem que olhar por trás, o que tem por trás? Tem alguma intenção? Né? Porque esse amor genuíno, né, quando ele é feito dessa forma, ele traz méritos, né? Agora, se tem alguma intenção por trás disso, ele empobrece e enfraquece essa atitude, né? Eu lembro, né? Eu vou dar um exemplo meu. De uma vez eu estava no centro de Belo Horizonte, chegou um morador de rua e me pediu dinheiro. E aí eu fui dar o dinheiro para ele, virei para ele e falei assim, eu te dou o dinheiro, mas se for para você beber, eu não dou, não. Então, né, isso é amor genuíno? Não, eu estou julgando a pessoa. É um ser humano que está ali na minha frente, cheio de dor. Quem sou eu para falar com ele que ele não pode beber? Eu não estou vivendo a vida dele.
E, às vezes, ele precisa estar entorpecido 24 horas por dia para dar conta daquilo que ele está vivendo. Se está certo ou está errado, isso não me diz respeito, né? Então, quantas vezes a gente faz as coisas, né? Mas impondo. Eu faço isso, mas em contrapartida você me dá isso ou recebe isso. Eu vou fazer isso porque se eu fizer isso lá na frente eu recebo isso. Então, se existe essa intenção, vai enfraquecer esse nosso aprendizado aí. Então, vocês estão vendo que os desafios que nós vamos enfrentar em 2025 com esse ano 9, né? E aí a gente consegue perceber, porque assim, o 9, ele olha para a dor do outro o tempo inteiro, né? E como que a gente olha para o outro? A gente olha muitas vezes julgando, né? E tem uma frase, né? Que é muito, muito legal, eu até ouvi de um professor, né, uma pessoa que vende cursos e tal, e que eu achei muito interessante, né? Que ele trouxe o quê? O mandamento, né? O amar ao outro como a ti mesmo, né? É, é isso, né? O lema do número 9, né, é de São Francisco de Assis, né? Então, esse mandamento, amar o outro como a ti mesmo, né? Mas aí pensem comigo, se eu não me amo, se eu não estou bem comigo, se eu não aceito quando eu erro, se eu não aceito o jeito que eu sou, se eu não aceito um monte de coisa, não aceito os meus defeitos, né? Como que eu vou amar o outro desse jeito genuíno, né? Se aquilo que eu não gosto de mim, quando eu olho para o outro o que que é? O outro é meu espelho. Então, como que eu vou amar esse outro sem julgamento? Né? Porque, assim, não é o outro. Aquilo que eu vejo no outro e que me incomoda não é o outro, sou eu. Então, se foi ali, isso volta para mim como um aprendizado, né? Então, como é que nós estamos aplicando isso na vida, né? Então, se eu não reconheço esse amor em mim, por mim, como que eu vou externar esse amor? Vocês estão percebendo, né, que tudo começa aqui com a gente, que é de dentro para fora, né? Então, quando eu faço esse movimento, depois isso retorna para mim. Mas eu preciso trabalhar isso primeiro internamente. Então, para eu poder praticar, né, esse 9 e, de fato, fazer um bom uso desse 9 no próximo ano aí, né, eu preciso fazer um trabalho sobre mim mesmo, né? Então, é um trabalho de como é que nós estamos nos aceitando, né? E esse caminho que leva para o alto amor é o autoconhecimento, tá? Eu não vou aprofundar nisso, né? Mas eu vou deixar isso aí para que vocês reflitam sobre isso, né? Porque se não fizermos por nós mesmos, nós não conseguiremos fazer pelo outro no ano 9, tá? Um outro aprendizado também que é muito importante nesse ano 9, né, é o perdão, né? E a mesma coisa, primeiro nós precisamos nos perdoar e depois perdoar o outro, né? Então, quando nós nos perdoamos, né, e fazemos esse movimento de perdoar o outro, nós saímos do lugar da vitimização. Vocês concordam, né? Porque eu só vou reconhecer, eu preciso reconhecer a minha responsabilidade na situação. Então, se aconteceu algum conflito, né, alguma separação, algum rompimento, é porque existem pelo menos duas partes, né? E essa parte não concorda com essa parte aqui. Então, tem 50% que é de minha responsabilidade e outra 50% que é responsabilidade do outro. Eu não falei lá atrás sobre a questão de responsabilidade, eu tenho que assumir os meus 50%. E quando eu assumo os meus 50%, eu preciso trabalhar esse perdão. Olha, eu não dei conta,
né? Aconteceu isso, eu não dei conta. A forma que eu consegui lidar com isso foi dessa forma. Então, eu preciso assumir a responsabilidade daquilo que acontece nas realizações, né? Então, assim, não existe perdão se mantendo no papel de vítima, que ele diz, fulano, ele está arrependido, ele veio aqui e me pediu desculpas. Então, quando eu estou aqui, nesse lugar aqui, eu continuo no lugar de vítima. O mundo faz mal para mim, as pessoas fazem mal para mim, as pessoas não me respeitam, né? E aí a gente, né, volta novamente àquilo que eu falei, né? Nós somos as nossas vítimas e somos os nossos algozes também, né? E aí, né, repetindo o que eu já falei, tudo aquilo que a gente emana para o outro, isso retorna para a gente. Ao 8 aqui de novo, né? Que aí vem a lei do karma, né? Causa, lei e efeito, né? Então, isso vai retornar ou nessa vida ou em outras vidas, né? Vidas futuras aí, que isso também é um assunto para outra aula aí, né? E aí tem mais um aprendizado, que é o aprendizado da gratidão, né? E o que é a gratidão, né? É o reconhecimento por um benefício recebido. Então, quando eu consigo agradecer, né, é quando eu consigo olhar para aquilo do jeito que foi, da forma que foi, com erros e com acertos, e digo sim, né, que é o assentir. Tem uma história, né, na escola, né, Gilberto Gonçalves, do projeto Escola Gilberto Gonçalves, a gente gosta de trazer exemplos, né, de histórias, né, porque as histórias a gente nunca esquece, né, então a gente fica mais fácil a gente associar e aprender esse conteúdo, né. Então tem uma história interessante que é de um jovem, ele era muito determinado, muito trabalhador, mas sempre ele estava insatisfeito com as conquistas dele, né. Aí ele, nessa insatisfação dele, ele vai até o sábio, né, e vai conversar com o sábio sobre esse desafio. E aí o sábio vai e orienta ele a fazer o seguinte: você pega esse balde aqui, vai até o rio, enche esse balde de água. Algumas pessoas devem conhecer essa história. Enche esse balde de água e você vai andar todo esse caminho aqui até chegar na propriedade do senhor fulano de tal, e você vai jogar essa água na propriedade desse fulano aí. Você vai fazer isso durante uma semana, tá? Eu falei, ok. Aí ele vai, pega o balde e dirige lá pro rio, né? E quando ele enche o balde, ele percebe que esse balde tem um furo. Mas ele falou assim: esse é o balde do sábio, eu tenho que fazer isso com esse balde, porque ele falou que eu tenho que fazer com esse balde. Então, ele enche lá e vai caminhando ali até chegar na propriedade, né? Quando ele chega lá na propriedade, o balde foi pingando, pingando, pingando água, e chega lá, ele não tem quase água nenhuma, mas ele joga lá porque o sábio falou que ele tinha que jogar. E aí ele vai fazendo isso, né? Durante dias e dias até dar a semana toda. Quando deu o último dia, ele jogou a água lá e o senhor da propriedade foi e agradeceu ele pelo trabalho que ele fez. Ele não entendeu nada daquilo, porque ele falou assim: eu não levei água nenhuma para ele, a água ficou, né? Eu fui perdendo a água no meio do caminho e tal. E aí ele foi até o sábio e foi questionar com o sábio. Falou: você falou que é para eu fazer isso, não entendi nada do que você falou, porque eu não consegui levar água para um homem, não aprendi nada disso. E aí, né, o sábio diz para ele que quando ele caminhava por aquela estrada que era de terra seca, sem vegetação, né, ele não percebeu que a água que caía do balde ia regando as sementes que estavam adormecidas. E como ele fez esse trajeto durante toda a semana, o que que ele fez? O que que aconteceu? Esse chão que estava árido e as sementes que não estavam adormecidas, então ele no caminho, né, nasceram flores, né? Então ele fez uma coisa muito importante. Só que ele ficou tão preocupado com o buraco do balde, né, que ele não conseguiu perceber o trabalho que estava sendo feito.
E muitas vezes é isso que nós fazemos na nossa vida. A gente fica tão preocupada, focando em alguma coisa, né? Ah, sei lá, eu tenho que conseguir aquilo, eu tenho que fazer isso, que a gente não consegue enxergar, a gente fica cego, né? Com aquilo que a gente está deixando, o rastro que a gente está deixando no meio do caminho, né? As flores, né? O trabalho que a gente está fazendo, né? E que é um desafio, né? Carregar esse balde aí, né? Então, nós não conseguimos olhar para isso, porque nós ficamos de olho que nas nossas imperfeições, nas nossas deficiências, aquilo que eu não consegui, aquilo que o outro consegue e eu não consigo, né? E aí, quando isso acontece, a nossa tendência é desistir, né? Agora, quando a gente consegue olhar para esse furo e ver o trabalho que foi feito, né, nós chegamos, né, a um sentimento, né, de paz, de alegria, e nós conseguimos conquistar a prosperidade, porque a prosperidade é um estado, né? A prosperidade não é dinheiro, a prosperidade é a vida como um todo, né? A prosperidade material, prosperidade espiritual, mental, psíquica, né? E aí a gente tem que entender que não é eliminando aquilo que a gente não quer, não é eliminando as nossas falhas que nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos, né? Mas nós precisamos apreciar os nossos feitos, as nossas conquistas, aquilo que nós conseguimos construir do jeito que nós construímos, né? Conseguimos construir, sem ficar comparando com os outros, porque a gente não sabe o quanto que custou para o outro chegar aonde ele chegou ou ter aquilo que a gente fica cobiçando, né? E cada um tem um aprendizado aqui nessa vida, né? Então, vocês estão entendendo que por que nós temos que trabalhar esses valores, né? Que é o amor, perdão e gratidão com a gente primeiro, né? Porque é só assim que a gente pode caminhar para o altruísmo, né? Que é essa prática desse amor genuíno, né? Sem expectativas, tá? E aí a gente começa a perceber por que esse ciclo se repete. Em 9 anos a gente consegue aprender isso? Não. Aí a gente passa mais 9, consegue? Não. Passa mais 9, consegue? Não, né? Então, às vezes a gente passa a vida inteira vivendo esses ciclos, né? E a gente sai daqui ainda com uma evolução muito pequena. Então, para que a gente consiga expandir essa nossa evolução, a gente precisa de ter conhecimento, tá? E aí, né, com o conhecimento, a gente tem clareza e a gente pode incorporar, né, aprender esses aprendizados aí, né? E aí a vida fica mais leve, tá? Então, nesse ano, né, nós vamos ter essa oportunidade de colocar em prática esse altruísmo, né, começando pela prática do quê? Daquilo que eu penso, né? Então, são os bons pensamentos, os bons sentimentos, a forma como nós usamos as palavras, praticamos atos generosos com todos os seres humanos, né? Seres vivos com o planeta, né? Como é que nós estamos praticando, né? Esses atos generosos. Estamos sendo generosos com as pessoas, com os animais, com o planeta, com a natureza, né? Ajudar a quem precisa, né? Oferecer, né, dinheiro, dando dinheiro para quem pede, né? Sem querer controlar, como o exemplo que eu dei para vocês, né? O que você vai fazer com o dinheiro, tá? Então, eu estou dando para vocês algumas soluções, né? Mas para vocês refletirem, para que vocês possam aproveitar bem aquilo que precisam aprender em 2025, né? Aquilo que 2025 está trazendo para a gente, que é entrega, generosidade, em todos os níveis, tá? Uma coisa também que é muito importante, se eu tenho conhecimento, né? E esse conhecimento me beneficiou, eu preciso o quê? Compartilhar com as outras pessoas, né? Vocês lembram do 6, 7 e 8, né? Porque esse conhecimento, de alguma forma, vai trazer algum tipo de clareza, vai reverberar na vida dessas pessoas, né? Então, às vezes, muitas pessoas podem estar pensando também, porque associa
o 9, né, com pobreza, com, né, caridade, essas coisas todas, né? E aí pode estar pensando, será que é um ano que eu vou ter que dar, oferecer, fazer trabalho voluntário, né? Não posso cobrar pelo meu trabalho e não posso ser remunerada pelo meu trabalho, eu tenho contas a pagar, né? Nós precisamos entender que quando nós praticamos um ato generoso, nós não precisamos pensar nesse retorno, né? Porque, inevitavelmente, esse retorno vai acontecer, que é justamente esse movimento aqui. Mas se eu ficar olhando para o buraco do balde, né? Porque eu quero um retorno com isso, né? Eu não vou ver o trabalho que está sendo feito lá para trás, tá? Então, tudo que nós plantamos nessa vida, né? Tudo que nós cuidamos nessa vida, vai voltar, a forma, né? Que nós plantamos e cuidamos e amamos, né? Isso vai voltar para a gente mais cedo ou mais tarde. Então, essas são as dicas, né, que eu trago para vocês, né, para 2025. Então, é um ano para que a gente possa plantar sementes para o próximo ciclo, tá? Não é começar novos ciclos, mas, assim, cuidar das sementes, né, olhar para a gente, e também desenvolver esse nosso lado espiritual, né? Então, o conhecimento é uma ótima semente para a gente compartilhar, cada um tem o seu conhecimento, o seu saber aqui, que pode ser compartilhado, né? E aí, essa troca, né, ela é muito importante, porque vai trazer para os outros essa visão mais ampla, né? E aí nós podemos desenvolver também uma visão impessoal também das coisas e evitar muito o que vem acontecendo, né? Que são os rompimentos com as pessoas que não pensam do jeito que a gente pensa. Então, quando eu compartilho aquilo que para mim é verdade, mas para vocês aí pode não ser verdade, e aí, né, quando eu abrir para dúvidas e perguntas, alguém pode vir com a verdade deles. Agora, se eu me fecho para essa verdade, né, vai gerar o quê? O que está acontecendo muito, né, o que vem acontecendo, principalmente, né, de 2019 para cá, né, na pandemia, né, das pessoas romperem porque as pessoas não combinam com suas verdades, não aceitam o outro, né, não vivem o dois, que é esse caminho do meio aí, né. Então, é um momento de ser tolerante, né, mas tolerante primeiro com a gente, né, porque muitas vezes nós não somos tolerantes com a gente, né, precisamos ser tolerantes com o ponto de vista das pessoas, reconhecer que nós somos diferentes, apesar de sermos da mesma essência, né, do mesmo Pai, mas cada um, né, está no seu processo evolutivo. Então, durante todo esse ano, a gente precisa trabalhar essa ideia, que é a ideia da fraternidade, né, até que a gente consiga, de fato, reconhecer que nós somos uma grande família, né, e abrir os olhos para uma visão mais ampla, que é a visão da sabedoria. Porque o que é a sabedoria? A sabedoria é reconhecer que o outro é diferente de mim e que eu digo um sim para a verdade dele, e está tudo certo, né? Eu não discuto, eu não enfrento o outro, né? Então, eu vou entender isso. Mas isso tem que ficar tranquilo aqui para mim. Não é tipo assim, eu não vou contestar, porque se eu contestar, ele vai brigar comigo. Não vou contestar, porque senão nunca mais ele me chama para ir na casa dele, né? Não, né? É mais no sentido de acolher. O outro é diferente, o outro tem todo o direito de pensar diferente, tá? E aí, né, nós precisamos, nesse ano, desapegar, né, das falsas identidades, dos vários papéis que nós fomos criando que durante toda essa vida. E fomos criando para quê? Para a gente sobreviver, né? E aí a gente precisa trabalhar muito essa questão também de diferenciar, né, aquilo que nós estamos fazendo, de quem realmente nós somos, né? E isso a gente só consegue através do conhecimento e dessa busca espiritual,
né? Nós precisamos compreender que precisamos finalizar todo tipo de processo que a gente vem arrastando durante esses anos todos e que a gente não está conseguindo resolver, né? Precisamos dos atos de confraternização, de partilha, de atitudes simples, respeitosas, né? Como ajudar as pessoas, dar lugar à pessoa idosa, respeitar as vagas de estacionamento, ter compaixão com a dor das pessoas, né? Não julgar o outro, observar nossas atitudes, né? E é interessante observar as nossas atitudes, a gente ver que, assim, quando eu estou sozinho, eu faria isso, né? Aquilo que eu faço quando eu estou sozinha e ninguém está me vendo, eu faria, faço escondido, né? Eu faria isso na frente de alguém. Aí me vem muito o exemplo daqueles que assaltam a geladeira à noite, né? Então, eu faço essa atitude, o quê? Escondido, não é isso? Ninguém está me vendo, né? Mas essas atitudes, o quê? Prejudicam a mim, né? Então, é esse cuidado conosco, né? Para que a gente possa ter cuidado com as outras pessoas, né? Então, como que nós estamos nos tratando, como que estamos tratando os nossos familiares, os nossos amigos, pessoas no trabalho, né? Se nós estamos nos prejudicando ou prejudicando as outras pessoas. Então, são nesses pequenos atos aí, que são esses grandes desafios, né? Que nós vamos vivenciar agora nesse ano novo, né? E aí, a gente vai, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar sintonizado nesses valores éticos e morais. Eu trouxe essa figura para vocês, isso faz parte das cartas de um jogo que chama Mahalila, que é um jogo de autoconhecimento, um jogo hindu, né? E essa carta 27, 2 mais 7 dá 9, é a carta do altruísmo. E olha que bacana, né? Essa figura, ela está espalhando, né? Espalhando cores, espalhando vida, espalhando energia, né? E deixando isso para trás. E ela não olha para trás. O objetivo dela é seguir esse caminho, colorindo esse caminho. Agora, quem vai pegar o verde, quem vai pegar o lilás, quem vai pegar ou não vai pegar, ou vai julgar, ou vai pegar e julgar fora, isso não diz respeito a ela, né? Ela simplesmente está fazendo esse trabalho e segue em direção aí. Então, essa imagem é uma imagem muito bonita, né? E que ela ilustra muito esse aprendizado, né? Que vem aí para a gente com todos os desafios, né? No ano 9. Então, aí, gente, lápis, papel na mão para vocês começarem a calcular o ano pessoal, tá? E é muito importante o que vocês vão ter que fazer agora? Uma associação. Vocês já entenderam o que é ano universal. Esse ano universal, ele vai conversar com o ano pessoal, tá? Não existe, tá, o ano universal de todo mundo vai viver isso, mas o meu ano pessoal é isso. Então, vocês vão ter que juntar esses dois aprendizados, tá? E aí pode se tornar mais desafiador ainda, porque tem os desafios do ano universal e tem os desafios do ano pessoal também, tá? Mas não vamos olhar isso com aspecto negativo, não, porque tudo é aprendizado, é o que o João falou, não é isso? Nós aprendemos nas adversidades, nós aprendemos nesses desafios. Se a vida fosse um mar de rosas, né, a gente não ia evoluir em nada, né, ia ficar muito sem graça. Né? O que impulsiona a gente para frente são os desafios, né? Porque senão a gente paralisa. Então, vocês vão pegar o quê? Deixa eu só isso. Vocês vão pegar o dia do nascimento de vocês, vou escrever aí, mais o mês do nascimento, mais o ano universal. Tá? Então, vocês vão colocar dia, mês e o número 9, que é o ano universal. E aí eu vou ensinar como que vocês vão fazer as continhas, tá? Então, como que vocês vão calcular o ano pessoal? Então, eu tenho um exemplo aqui. Nasceu no dia 23/10, certo? E o ano universal é 9. Então, eu vou somar
Vocês lembram que eu falei que os números compostos a gente reduz até ficar um número simples? Então, eu vou somar 2 mais 3 vai dar 5. 1 mais 0 vai dar 1. E o ano universal, que é 9, tá? Aí eu vou somar 5 mais 1 mais 9 vai dar 15. E aí eu vou somar 1 mais 5 vai dar 6. Então, o ano pessoal de quem nasceu no dia 23 de outubro, o ano pessoal vai ser 6. E aí, né, é uma coisa aqui que é importante a gente falar disso, que, por exemplo, o meu ano pessoal é 6, o ano universal é 9. Pode ter pessoas aí também que o ano universal é 9 e o ano pessoal é 6. A forma que eu vou lidar com esse ano universal e com esse ano pessoal é individual. A outra pessoa vai lidar com isso de uma forma diferente, porque eu tenho uma história que eu trouxe para essa vida, né? Eu tenho o quê? Um aprendizado nessa vida, eu tenho um propósito nessa vida, eu tenho desafios, eu tenho karmas, eu tenho lições a serem aprendidas, eu tenho méritos, eu tenho talentos, eu tenho fraquezas, né? Então, eu tenho experiências e tenho desafios que são diferentes dessa outra pessoa que também vai viver ano 9 com ano universal 9 com ano pessoal 6, tá? Então, a gente não pode igualar todo mundo no mesmo nível, não, porque cada um tem o seu aprendizado, tá? E aí, o que eu preciso? Eu preciso pegar esse aprendizado do 9, né, que é olhar para o outro, desenvolver esse amor fraterno, genuíno, junto com o quê? Com essa experiência do meu ano pessoal, com todos os desafios que vão vir aí, que é do 6, né? Que é família, grupos, né? A convivência com essas pessoas, o controle, e nós vamos ver mais lá na frente, né? Então, como é que eu vou juntar esses dois aqui, esses dois aprendizados, e viver esse ano, que é o ano. Aqui tem outra continha aí para vocês. Então, a pessoa nasceu no dia 11 de março e o ano universal 9. Então, 11 vocês vão somar. 1 mais 1 vai dar 2. Nasceu em março, mês 3, e o ano 9. Se a gente somar 2 mais 3 mais 9, vai dar 14. E nós vamos somar o 1 mais 4, que vai dar 15. Algumas pessoas que estão aí já conhecem a numerologia, sabem que o número 11 é um número mestre e sabem que o número 14 é um número kármico. Número mestre a gente não reduz e número kármico também a gente reduz, mas a gente considera esse número que é esse número composto. Mas aqui, no nosso caso, isso é um aprofundamento, tá? Mas no nosso caso, nós vamos trabalhar só com os números simples, tá? Então, nós vamos desconsiderar, tá? Mas, quando a gente olha isso de uma forma geral, nós vamos considerar essa força desse número 11 e vamos considerar esses aprendizados aqui desse número 14, tá? E aí tem um outro exemplo, que é 13, nasceu no dia 13 de 9 de 2025. Então, 1 mais 3 vai dar 4, mais 9, mais 9, que vai dar 22, 2 mais 2 vai dar 4. Aqui é a mesma coisa, o 13 é um número kármico, né? Que ele reduzido vai dar 4, que é a forma como nós precisamos agir, e aqui o 22 é um número mestre também, mas nós vamos considerar como um 4, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui, desse ano pessoal aqui, para dar para vocês uma ilustração, e aí depois, eu sei aí que tem pessoas aí na fila para fazer perguntas, mas às vezes, nisso que eu vou explicar para vocês, vocês podem entender melhor, tá? Tem uma coisa também que eu devia ter falado antes e que passou aqui, muitos numerólogos, eles consideram o ano pessoal a partir do dia de nascimento, né? Então, eu vou explicar para vocês. É como se eles considerassem que
Se eu nasci, sei lá, dia 1º de setembro, o meu ano pessoal vai começar no dia 1º de setembro de 2025, tá? E aí ele vai até 1º de setembro de 2026. Ou o meu ano pessoal, né, começou no dia 1º de setembro de 2024 e vai até setembro de 2025, tá? E aí, essa é uma abordagem que não está correta. E aí eu trouxe aqui até um copinho para mostrar para vocês por quê. Existem as leis sistêmicas, né? As leis universais, que é a lei da hierarquia, né? Aquele que é maior, ele vem primeiro e ele exerce uma influência sobre os menores, né? Então, os maiores, então, considerando, né? Esse aqui é um copinho bonitinho, né? Olha aqui que interessante. Esse é o maior, né? O maior, o que ele faz? Ele inclui o menor, tá? Então, esse aqui tem mais força do que esse. Se a gente pensar nas leis sistêmicas e colocar avô, pai, filho e neto, não é isso? Isso aqui é uma hierarquia. Tudo, tudo, tudo. O sistema solar, né? É do maior para o menor, existe uma hierarquia espiritual, existe uma hierarquia, né, planetária, existe uma hierarquia no nosso trabalho, uma hierarquia familiar, né? Então, nós precisamos o quê? Considerar e honrar, né, dar o lugar àquele que é maior. Aquele que é maior, ele exerce uma influência maior sobre os outros. Então, numa família, o avô, o pai, o filho e o neto, o avô exerce uma influência sobre o pai. Esse pai vai exercer uma influência sobre esse filho, tá? Então, o que acontece, né, nesse cálculo que as pessoas confundem, é isso aqui. Então, o maior não é o ano universal? O ano universal, ele não começou com a vibração dele no dia 1º de janeiro, né? Todo mundo do planeta vai experimentar esse ano 9 até dia 31 de dezembro de 2025, né? Então, ele exerce uma influência muito grande no planeta inteiro, certo? E aí, esse ano universal, né? Ele vai incluir o quê? O nosso ano pessoal. Então, se eu considerar que o ano pessoal para mim vai começar se eu faço aniversário lá em setembro, né? Como é que eu vou viver duas energias, né? Vibrações ao mesmo tempo? Ou como está o planeta inteiro vivendo, né? Ou a grande parte, vivendo um ano universal 9, mas como eu nasci lá em setembro, eu estou vivendo um ano 8, já acabou. O que eu tinha que viver nessa experiência, eu já vivi. Aquilo que eu não dei conta, eu posso até trazer para cá. Mas o que vai influenciar a minha vida é o ano universal, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês aí, né? Então, sempre é assim. Por que acontece essa confusão? Porque as pessoas confundem o ano astrológico com o ano numerológico, né? Então, o ano de 2008 já acabou, né? O que eu tinha que aprender, o que eu tinha que fazer, né? Eu tinha que ter feito ali. Agora é outra energia, né? Que nós vamos estar sendo afetados por ela, ou influenciados, não afetados, influenciados por elas durante todo esse ano, tá? Então, vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas, e aí nós voltamos lá para poder ver um por um aí. Quem foi primeiro? Silvânia? Acho que é Silvânia. Boa noite a todos. Estou Boa aqui, noite. primeira vez que eu estou começando a aprender essa questão aí, né? Então, estou só ouvindo. Eu fiquei na dúvida do meu, porque o meu deu 19. Eu sou do dia 9 de janeiro, 1 mais 9 vai 10. dar 10. 10, 1 mais 0 vai dar 1. Então é 1 mesmo. Não, É 1, 9 eu vou reduzir para 1. tá 1, Então é 1. tá? Então, o que é um ano 1? O ano 1 não é um ano de começo?
Então, é um ano de iniciar projetos. Então, o ano 9 foi finalizar. Então, esse é um ano que de iniciar projetos. Então, é um movimento, né, de início aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente projetou, os nossos sonhos, colocar os nossos projetos em andamento para ver esses projetos frutificar, tá? Deixa eu só colocar aqui, que aí vocês vão seguindo. Uma outra coisa que é importante, né, é tomar cuidado, né, com o ano 1, o ano pessoal 1, é porque, assim, é um ano de alcançar voos com as próprias asas. Só que, como o 1, ele é destemido, ele precisa sobreviver, ele enfrenta, ele é corajoso, né? Muitas vezes ele mete os pés pelas mãos, né? Então, nós precisamos, quem tem um ano pessoal 1, precisa olhar qual que é o tamanho das asas, né? Qual que é o tamanho das nossas pernas para que a gente dê esses passos aí, tá bom? Outra coisa importante, né, é um ano que as pessoas vão serem chamadas para estar no comando, na liderança, ter atitudes corajosas, né? Ter iniciativa, independência, autoconfiança, perseverança, todas características de um líder, tá? Mas aí vocês estão vendo que tem um líder 1 e um ano universal 9. Então, que tipo de liderança que quem está vivendo um ano pessoal 1 vai precisar desenvolver? Ele vai ter que trazer o quê? A amorosidade, a generosidade, né? Uma liderança é, é, é uma liderança que é rígida, mas não rigorosa, né? Não é uma liderança impositiva, é uma liderança em que olha para o outro, né? O 9 é aquele que ele toma decisões em grupo. O 1 não, o 1 ele toma a decisão por ele mesmo, ele olha para as necessidades dele, tá? Então, quem for viver um ano pessoal 9 junto com um ano universal, um ano pessoal 1 junto com o ano universal 9, ele vai ter que aprender a equilibrar essas duas lideranças aí, né? E aí a gente volta com essa energia do 2 aí, que é buscar esse caminho aí do meio, tá? E ele tem que tomar muito cuidado como é que vai usar esse poder, para não se tornar o quê? Inflexível, agressivo, autoritário e arrogante, tá? Porque o 1, né, todos os números, como eu não entrei nisso, né, mas todos os números têm a luz e tem a sombra, né? A sombra do 1 é essa, é a arrogância, a agressividade, a inflexibilidade, a dominação, a arrogância. Então, tem que tomar muito cuidado para não pesar a mão nisso aí, tá? Então, vamos passar para o ano universal 2 aí, né? Então, a gente já viu um pouquinho o que é o 2, ele traz essa energia do feminino. Então, um ano universal 2, a pessoa vai sentir uma necessidade de agir em grupo, dela compartilhar com as pessoas, né, cooperar com as pessoas, ampliar o convívio social, né? O casamento nesse ano, ele é bem-vindo, porque parcerias, né? O 2, ele chama por parceria. Então, assim, se a pessoa tem uma tendência mais individualista e que não gosta de conviver com as pessoas, né? Eu não gosto, né, de festa, não gosto disso, gosto de ficar trancada na minha casa, não gosto de bagunça, não, né? Não bagunça, mas assim, conviver, de relacionar com as pessoas, né? Esse ano, se ela tem um ano pessoal 2, né, o aprendizado é justamente o quê? Ir para esse convívio social, né? Ela precisa experimentar isso, aprender nesse convívio social. Mas o 2 também, ele traz uma certa instabilidade emocional, né? Porque é próprio da energia yin, a energia do feminino, né? Que traz
uma sensibilidade, uma necessidade de reconhecimento, as inseguranças, né? Então, é um ano que, não sei se é o ano da Xênia, né? Mas tem uma situação que ela colocou aí como exemplo, né? Então, assim, eu tenho que, a pessoa vem, me coloca no confronto, como é que eu lido com isso, né? Então, nesse ano 2, eu vou ter que aprender a dizer não quando é necessário, mas eu tenho que aprender como é que eu vou dizer esse não para não gerar conflito, né? E também e aprender a não dizer sim quando internamente eu não quero dizer sim, mas eu acabo dizendo sim por essa necessidade de reconhecimento, essa necessidade de pertencimento, tá? Então, é um ano que aí vocês começam a perceber que eu preciso conviver com as pessoas para que eu possa desenvolver essa atitude, né, de me posicionar, mas colocando o limite, mas me posicionando, né, sem me desestabilizar emocionalmente. E aí, quem teve o resultado 2, mas veio de uma redução de um 11, que é um número mestre, né? Essa pessoa vai ser chamada para exercer uma liderança espiritual. O 2, ele exerce uma liderança, mas é uma liderança mais de assessoria, né? De estar atrás do palco, né? Então, é aquele que assessora, aquele que media. Então, vai ser um ano muito de mediação, de conciliação de conflitos, né? Mas se vem dessa redução do 11, a pessoa vai ser chamada para exercer uma liderança espiritual, né? Para ajudar na expansão de consciência da humanidade. Aí é uma atitude de um mestre espiritual, no sentido de acolher, orientar, né, direcionar essas pessoas e passar o conhecimento que ele tem, tá? E aí tem o 3, né? A gente já falou do 3, dos castelos na areia, né? Da criatividade. Então, vai ser um ano em que a pessoa vai ser chamada para desenvolver toda essa capacidade dela de expressar, né? Mas de expressar bem, que pode ser a forma dela comunicar com o mundo, a forma dela se posicionar no grupo, no mundo, e isso pode ser através da fala, né? Da comunicação, da arte, ela pode estar escrevendo, pode ser dançando, pode ser representando, enfim, né? É a forma em que ela se mostra ou se posiciona no mundo, né? Então, vai ser um ano de muita criatividade, de muito projeto, de muita inspiração, né? E vai se sentir motivado também de estar na frente, porque o 3 é o arquétipo do artista. Então, ele quer ele quer brilho, ele quer ser visto, né? Então, estar no meio das pessoas vai ser muito importante para quem, né, está vivendo um ano 3, né? Porque essa socialização e quando eu estou junto com as pessoas, eu preciso desenvolver o quê? A minha capacidade de expressar. O 3 tem muitas dificuldades em relação às críticas, né? Ele é muito crítico, né? Crítico com ele, crítico com os outros também, mas ele não aceita crítica. Então, quando ele recebe uma crítica, a tendência é ele se isolar, né? E aí, o que que precisa? Precisa trabalhar isso. Então, se houve essa crítica, eu preciso acolher isso e ver, assim, faz sentido? Não faz sentido? O outro tem razão? Não tem razão? Eu posso melhorar nisso, tá? Vai ser um ano também de uma explosão de sentimentos e emoções, porque o 3, né, ele traz né, porque o processo criativo é isso, né, é sentimento e emoção o tempo inteiro. E vai ser um ano em que os sonhos vão estar aí, né? Mas precisa finalizar esses sonhos aí, precisa concretizar, né? Então, muito cuidado para não deixar, né, acumular essas coisas e deixar um monte de projetos para trás também, né? Ficar acumulando projetos e não realizar esses projetos. E tudo isso vocês vão associar com o
9. E pensando que no 9, o 9 é 3 mais 3 mais 3. Vocês percebem como que o 9 é extremamente criativo também? Só que o 9, ele direciona esse potencial dele criativo para a realização, no sentido de buscar formas, né, de resolver as coisas que muitas pessoas não deram conta de resolver, né? Então, vai juntar essas duas energias. Então, vai ser um ano, né, de muita explosão criativa, né? E aí tem o 4, né? Então, quem encontrou aí um resultado de 4 é um ano que um ano de trabalho. Trabalho, 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 né? Um ano de organização, de limites, de busca pelo aperfeiçoamento, de busca pela segurança, é, de busca também no sentido de organização também das finanças, né? Pensando nesse futuro, de praticidade, objetividade. É um ano em que as funções, né, as ações, elas vão estar muito ligadas a essa praticidade, essa objetividade, a cumprir regras, limites, né? E aí, esse 4, né? Vocês lembram que eu falei que tem um medo de arriscar, né? E pode ser que experimente isso nesse ano aí, né? Um medo de mudanças, um medo de sair da casinha, né? E de ficar muito, né? Na viseira, né, do cavalo ali, só enxergando isso aqui. Mas vai ser um ano que de muito trabalho, um ano de arregaçar as mangas e produzir, produzir, produzir. E tem que tomar muito cuidado para não ficar estagnado, né? E ficar ancorado num porto sem mar, né? Então, vai exigir essa responsabilidade, essa determinação, honestidade, valorizar o trabalho. Uma coisa que vai exigir no ano 4 é assumir responsabilidades, não transferir trabalho para ninguém, não transferir responsabilidade para ninguém, tá? Então, se juntar isso com um ano 9, né, vai ser um ano 9 de muito trabalho, né, de muita organização, de muita disciplina também, mas também tem esse potencial que é o criativo, né, que é desse ano 9 também, né? E tudo que construir nesse ano 4 vai ser algo que vai ser muito sólido, tá? E aí, o ano 5, né? Como a gente já falou, é um ano de mudanças, movimento, de abertura de horizonte, né? Então, é um ano que, se a pessoa é ligada no 220, né? A vida vai colocar ela em situações, né? Para ela desacelerar. Aquele que está acomodado, a vida vai o quê? Trazer um movimento, né? Para que ela saia dessa acomodação, né? Então, é um ano dos desapegos, desapegos de tudo aquilo que gera também uma dependência emocional. Vai precisar encarar os medos, né, para poder, que vão vir, que é lidar com essas mudanças. Então, o ano 5 vai ser um ano de viagens, de deslocamento, né, um ano que você faz uma agenda, no dia seguinte isso já mudou, né? Então, é essa mudança o tempo inteiro para que a pessoa mude o comportamento. E se a pessoa resistir a essas mudanças, isso pode gerar doenças no corpo físico e no corpo é, emocional também, né? Com as emoções. Então, isso vai trazer uma vida intensa muito grande, porque é muito movimento, né? E ela precisa, de alguma forma, se organizar, né? As emoções também vão estar um pouco instáveis aí nesse ano 5, né? E muito cuidado com as atitudes inconsequentes, né? As atitudes muito arriscadas, porque nesse ano, principalmente quem tem uma tendência aos vícios e às compulsões, isso aí pode, de alguma forma, aflorar também, tá?
Então, o ano pessoal 6, né? É um ano que vai estar voltado o quê? Para a família, para a sociedade, vai sentir necessidade de estar mais próximo da família, de reunir a família. É um ano, né, em que favorece, né, esse amor conjugal, casamentos também, né? Ou se já está casada, viver um momento casado, né? Viver um bom momento nos relacionamentos, tá? E se envolver muito com esses assuntos domésticos, com as rotinas domésticas. E a felicidade durante esse ano vai estar voltada para a família, para os grupos sociais, né? Vai sentir atraído pela vida 2, o lar vai ser o lugar que ele vai sentir mais seguro, vai querer receber as pessoas, compartilhar espaços, que esse compartilhar espaços vai ser um grande aprendizado para quem traz um ano pessoal 6, né? Porque ele vai precisar compartilhar espaços, dividir segredos, né? E tem um aprendizado também, né, do quem traz esse ano 6, esse ano pessoal, que é a questão do controle. Vocês lembram que eu falei que o 5 sai, vai conhecer outras coisas, buscar, e depois ele volta para a família? Quando ele volta, esse 6 acha que sabe muito, né? E aí ele passa a querer controlar a vida das pessoas que ele ama. E esse vai ser o grande desafio do 6, né? O 9 não é o desapego, né? Então, ele cuida, ele ajuda, mas não pode se apegar, né? Esse é um ano universal. Um ano 6, né? Vai ter que tomar muito cuidado com essa questão de querer controlar a vida das pessoas, principalmente aqueles que já têm filhos adolescentes ou filhos que já estão no momento em que estão escolhendo carreira, escolhendo namorados, namoradas, enfim, né? E aí os pais querem meter o dedo ali porque os pais acham que, como eles têm mais conhecimentos, eles sabem melhor do que os filhos, então eles podem decidir pelos filhos. Isso pode gerar alguns conflitos, né? Nessa relação aí, pais e filhos. E aí eu falei, né, tinha falado do ano pessoal 7. Um ano pessoal 7, né, é um ano de estudo, de pesquisa, de busca pela verdade, de busca pela perfeição, de estar mais em contato com a natureza, né, a natureza, né, ela nos ensina muito, é onde quem vai viver esse ano 7, ele vai buscar essa força, né, esse equilíbrio na natureza, mas é um ano que tende o quê? A um isolamento, uma introspecção, porque é um ano em que a pessoa vai buscar por essa verdade interna, né? Então, ele pode querer ficar mais quieto, mais introspectivo. Vai ser um ano de buscar essa conexão, né, com essa espiritualidade. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, tá? Então, de fazer essa conexão, né? E esse ano 7, pelo fato desse isolamento, dessa introspecção, ele pode, durante esse ano, ter algumas dificuldades nas sociedades e nos casamentos. Por causa disso, porque vai precisar desse momento de estar com ele, de estudar, de fazer as coisas que ele quer, e pode ser que os parceiros não entendam isso, então precisa, durante todo o ano, fazer acordos, né, para que o outro entenda que ele não está sendo excluído, que deixou de ser amado, enfim, né? E uma outra questão do 7, porque como ele busca pela verdade, ele é extremamente exigente, ele busca pela perfeição, então ele é muito exigente com ele e com quem está com ele. Então, as dificuldades na sociedade são as cobranças, porque o nível de exigência dele pode ser muito grande, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque ele vai ver o outro como se o outro estivesse sempre aquém daquilo que, aos olhos dele, deveria estar, tá? E depois vem o ano 8, né? Que nós falamos que o ano 8 é o ano, né? O número 8, ele traz essa questão da prosperidade, do dinheiro, do sucesso, da fama, né? E realmente é um ano, né? Um ano de prosperidade, né? De sucesso, desde que a pessoa saiba valorizar o espírito, né?
que ela busque o equilíbrio entre o espírito e a matéria e aplique isso nas relações, né? E aí tem a ver com esse 9 que vem logo depois. Ela precisa agir com justiça e honestidade, né? Se a gente olhar pelas cartas do tarô, o 8 é a justiça. Então, precisa sempre de tal que busca por esse equilíbrio aí, né? Então, em busca também dessa evolução dessa alma, né? E nesse ano, né, quem vive o ano pessoal 8 precisa entender, porque ele vai estar no comando também, né? O ano 8, ele traz, né, coloca essa pessoa na frente, no comando, né? Só que precisa de ter esse entendimento de que, assim, nada acontece sozinho, tudo acontece em parceria. Essa aula só é possível porque existe todo um trabalho de outras pessoas, né, para que isso aconteça, né? Então, assim, se não tiver energia, essa aula não acontece. Se não tiver um computador aqui, não acontece. Se não tiver uma internet com pessoas trabalhando para que essa aula funcione, isso não acontece. Se não tiver aluno, isso também não acontece. Então, nada do que acontece, né, dos nossos feitos, né, nada é sozinho. Então, nós precisamos, no ano 8, começar a olhar o quê? Para o outro. Né? Então, quando nós olhamos para o outro e percebemos que as coisas acontecem em conjunto, né, que não é só mérito meu, mas tem todo, né, um trabalho junto, em conjunto, para que a coisa aconteça, né, eu estou buscando esse equilíbrio entre matéria e espírito, tá? Nesse ano, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso, porque se eu ficar vibrando muito na matéria, querendo dinheiro, 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 eu vou ficar olhando para o buraco lá do balde, né, e eu não vou olhar para esse trabalho, o trabalho que está sendo feito no espírito, né, e aí eu vou me tornar muito gananciosa, porque o objetivo é só dinheiro. E se eu ficar muito no espírito, né, vai ficar complicado também, porque assim eu tenho que pagar a conta, eu estou aqui vivendo a matéria. Então, esse espírito e essa matéria precisam estar em equilíbrio. E é isso, que é vibrar no duplo 4, que é na matéria e no espírito. E é a partir daí que vai gerar uma transformação para que eu consiga chegar nesse ano 9, que é esse ano de fechamento de ciclo, né? De finalizar pendências. Então, nesse ano, não é aconselhável iniciar projetos, né? Porque se eu inicio projetos, eu não olho para aquilo que eu preciso finalizar, né? E também não é um ano bom para poder fazer negócio, mas não quer dizer que eu não posso fazer nada. Se eu tenho, sei lá, um imóvel para vender, um carro para vender, eu não posso vender, não é isso, né? Mas quando eu fizer essa negociação, né, essa negociação tem que ficar boa para as duas partes. Porque se eu quiser levar vantagem sobre isso, eu estou vibrando numa energia contrária do 9. Tá? Então, eu estou trazendo isso para mim. E se eu fizer isso, né, querer levar vantagem, inevitavelmente terá prejuízo, tá? Então, é um ano para, né, arrumar a casa, finalizar o que tem que finalizar e, e deixar esses novos projetos, né, para o próximo ano. Não quer dizer que eu não posso idealizar projetos? Pode, é um ano 9, é 3, 3 e 3, né? Então, eu posso idealizar esses projetos, eu posso começar a colocar isso em movimento, né? Mas bater o martelo, o ideal é deixar que seja num ano um ano de começos, né? E aí, né, para finalizar, aí eu trouxe esse exemplo aí para vocês também, né, para reforçar esse todo o nosso aprendizado aqui. Algumas pessoas já conhecem, né, como é que acontece, né, o movimento da lagosta, né, porque a lagosta tem uma carapaça e essa carapaça dela, ela não aumenta, ela não estende. E a lagosta vai crescendo, né, ela nasce pequenininha e
vai crescendo. Só que essa carapaça, ela não acompanha o crescimento dessa lagosta. E aí, o que ela precisa fazer? Ela precisa ir lá nas profundezas do mar, né? Para que ela, o quê? Tire toda essa carapaça que cobre, né? Para que ela possa regenerar com uma nova carapaça, e aí ela se torna o quê? Maior, mais forte, e isso permite o quê? O crescimento. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, porque esse ano 9, que é o ano universal, é um ano de aperfeiçoamento, né? Então, nós temos que pegar tudo que está acumulado, tudo que foi aprendido, ver o que é necessário, né? Que é necessário para a gente seguir adiante, colocar o que é necessário na nossa mochila, o que não é necessário, nós vamos finalizar aquilo, né? Não é deixar em aberto, é finalizar aquilo, né? Deixar isso para trás, porque já está finalizado. Então, é um ano para que a gente mergulhe nas nossas profundezas, é o que o João falou, né? É o iceberg. Aqui é consciente. E eu preciso o quê? Mergulhar aqui nessas profundezas, né? E tirar de lá o quê? O nosso melhor. E qual que é o nosso melhor? É buscar a nossa essência, né? Essa vida é o nosso núcleo, né? É aquilo que faz a gente crescer, né? Para que quando chegar em 2026 a gente esteja mais forte, né? Mais evoluído espiritualmente para iniciar um novo ciclo aí que é de mais 9 anos. Ok. Alguma dúvida aí, gente? Enquanto aí tem gente já que levantou a mão, uma coisa que eu queria falar com vocês, né? Além do curso que vai iniciar em março, em janeiro nós vamos ter um encontro também, mas é um encontro com o Projeto Escola Gilberto Gonçalves, então vai estar presente eu, João, Sérgio e a Silvia, que são os coordenadores e professores do Projeto Escola Gilberto Gonçalves, e nós vamos fazer um encontro, que é um encontro online também, que nós vamos falar, trazer esse assunto da numerologia, e aí quem se inscreveu, preencheu o questionário, vai receber o convite para poder participar. Nós vamos definir a data ainda direitinho, mas provavelmente vai ser num sábado, tá? E aí estão todos convidados, e a gente aprofunda mais um pouquinho desse conhecimento aí. O 9, né, está nas pequenas coisas. Então, se eu cuidar dessa casa, né, desse corpo que é sagrado, né, se eu cuidar do meu ambiente, isso vai refletir, isso vai reverberar. É a mesma coisa, é soltar uma pedrinha na água, isso vai o quê? Reverberar. Então, se cada um fizer a sua parte de cuidar aqui desse auto-amor, desse autocuidado aqui, olha, nós estamos agindo como um 9, né? Porque isso vai refletir no outro. Né? Eu não preciso ficar preocupado com o outro no sentido de, eu tenho que fazer pelo outro, eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer para mim primeiro, por mim primeiro. Porque se eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou ser o quê? O espelho das pessoas também. As pessoas vão querer saber assim, nossa, ela era daquele jeito, mudou tanto, o que aconteceu? Né? Então, as pessoas vão nos buscar, vão nos procurar para quê? Para aprender junto com a gente. Né? Então, se cada um fizer um pouquinho, né? O pouquinho que der conta consigo mesmo nesse ano, a gente vai sair daqui muito melhor para iniciar um novo ciclo aí, que é um ciclo 1. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a paciência de todos vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato lá no WhatsApp, tá? No privado, podem perguntar e eu vou responder para vocês. Pode ser que às vezes eu não responda imediatamente, mas assim que der um tempinho eu respondo para vocês, tá bom? Então, assim, muito feliz com esse encontro, com essa aula, tá? E eu espero que tenha atendido um pouquinho da expectativa de vocês aí e que vocês façam um bom uso disso aí que foi passado, tá bom? Nair, minha vida mudou muito a partir daí para frente.
A minha também, gente. Se você tivesse me conhecido há 13 anos atrás, você ia falar assim, não vai dar nada isso aí, né? Então, a partir do momento em que eu fiz o meu mapa e estava ali, ó, né? Todos os meus desafios e o que eu precisava olhar e que eu mais negava, né? Que a culpa era sempre do outro, né? A culpa nunca era minha, eu estava perfeita ali, né? Então, é isso aí, né? Então, foram anos e anos de transformação. É lógico que não é só o mapa me deu essa clareza, e aí eu fui buscar outros recursos também para dar conta, né? De enfrentar esses desafios aí. Tá bom, gente? Então, ó, beijo no coração de todo mundo, tá? Realmente, E obrigada. qualquer coisa, nós estamos lá à disposição.